Evangelho, quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o grande sermão da montanha de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado entre o 5º e o 7º capítulo do Evangelho de São Mateus. Estamos hoje na primeira parte do 6º capítulo. As palavras do Evangelho para nós no dia de hoje nos trazem o ensinamento da oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. Jesus ensina os seus discípulos a rezarem, mas não sem antes ter ensinado a eles a respeito do jejum, da penitência e da oração. Não sem antes ensinar a eles que o chamado que nos foi feito é para sermos perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Jesus ensina seus discípulos a rezar depois de ter falado sobre a santidade e o chamado à penitência. Olha que realidade significativa, se nós olhamos a sequência do Evangelho de São Mateus, que nós estamos agora contemplando. De certa forma, acreditamos que a medida da oração seja suficiente para edificar em nós a passagem tão necessária para a vida de santidade. De fato, é preciso que haja oração. Mas antes da oração, é preciso que haja uma grande consciência e clareza a respeito da santidade, sem que isso a gente jamais perca do horizonte da nossa vida. O Senhor nos chama a sermos santos como Ele é santo. O Senhor nos concede as seguras graças espirituais para que isso seja possível, pois para Deus nada é impossível. E cabe a nós abraçarmos como resposta de amor um compromisso de perseverança através da penitência. Então, o Senhor nos chama à santidade e nos entrega tudo o que é necessário. E da nossa parte, é preciso o empenho penitencial. É preciso que assumamos esse compromisso de regularmente, pelo jejum, pela esmola e pela oração, ou seja, por essas atitudes penitenciais e pela oração, a gente se afaste de tudo aquilo para o qual o nosso coração se inclina e que não vem do Senhor, a fim de que possamos oferecer pelo nosso irmão aquilo que de Deus recebemos, porque isso se torna o único tesouro do nosso coração. Quando na segunda parte do Evangelho de hoje o Senhor nos diz: se perdoardes os homens as suas faltas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha aí a confusão. Como assim, Padre Fábio? Tem um montão de gente dizendo por aí que é Deus que perdoa. Não, eu não perdoo. Não, eu não consigo perdoar. Quem perdoa é Deus. Diante das pessoas que lhe ofenderam, diante das pessoas que lhe fizeram mal.
quase que retirando de si esse compromisso, retirando de si essa missão, essa responsabilidade, quando o Senhor nos responsabiliza em primeira pessoa por oferecer o perdão. Porque a partir do momento que o nosso irmão pecou contra nós, existe um vínculo entre nós, traçado. Mas esse vínculo não foi traçado por causa do desamor com a qual o meu irmão me feriu, mas por causa do vínculo de amor. Tem um vínculo traçado que é anterior a essa ofensa que foi cometida. E como eu cuido desse vínculo? Se eu rezo e vivo pela vida desse meu irmão, se eu entrego a minha vida por amor a Deus e suplico pela sua santidade, pela sua conversão, pela sua salvação, muito mais forte entre nós será o vínculo de amor. E quando acontecer então a ofensa, quando acontecer então a falta nesse vínculo, quando chegar, infelizmente, esse outro momento, que é o momento da dor, o momento da ofensa, o amor que nos vincula será muito mais forte do que a dor que tenta nos separar. E ali será possível oferecer o perdão, porque oferece o perdão o coração que está disposto e preparado para amar. Então vamos cortar esse tipo de discurso, porque ele não tem nada de cristão. Nada, é uma balela que se afasta completamente do Evangelho. A dificuldade, muitas vezes, de perdoar o outro está na dificuldade que tivemos precedente à ofensa de nutrir e reforçar o vínculo de amor entre nós. Porque quanto maior é o amor que nos vincula, se torna possível oferecer o perdão mais rapidamente. E o perdão não vai oferecido sem que se crie um vínculo de amor. Atenção, uma coisa não se separa da outra. Agora, para que esse vínculo de amor cresça, como nós já falamos várias vezes, é preciso que o meu vínculo de intimidade com o meu Senhor cresça. Pois nós oferecemos daquilo que dele recebemos, como temos falado esses dias. Então, dessa experiência da relação com o meu Senhor, dessa experiência da oração, dessa experiência da intimidade com o meu Senhor, da forma como Ele cuida de mim, eu vou aprendendo a cuidar dos meus irmãos. Da forma como o meu amor vai crescendo pelo meu Senhor, Ele me ensina a ter um amor maior pelos meus irmãos. E aqui voltamos àquilo que já falamos tantas vezes. Como podemos dizer que amamos a Deus e não amamos aqueles que são amados por Ele? O Senhor nos deu a graça de sermos santos para que possamos viver do amor que de Deus recebemos, a fim de que, como já disse, seja a nossa única riqueza e seja aquilo que temos a ser oferecido. Então é dessa forma que segue. Quanto maior e mais estreito o meu vínculo de amor com o meu Senhor, mais forte, mais estreito o meu vínculo de amor com os meus irmãos. O perdão não começa na ofensa, o perdão começa lá atrás, na forma com a qual eu vejo você presente na minha vida. Você presente na minha vida é presente como um tesouro de Deus, como um dom do Senhor, pois o Senhor escolheu habitar em seu coração. E se Ele não está encontrando essa morada digna, é meu dever cuidar para que Ele possa dignamente habitar. E ao olhar para o meu irmão, eu não posso me esquecer dessa verdade. Estou diante daquele que Deus tanto amou. Estou diante daquele por quem Deus decidiu derramar seu sangue. Estou diante daquele que Deus decidiu fazer tudo por ele. Poxa, é alguém bem importante para Jesus. Como é que eu posso tratar ele como se fosse um desprezível, um nada? Então, a partir desse momento, a gente começa a mudar a nossa sensibilidade de amor pelo próximo. E aqui entra aquela pergunta: bom, quando nós fazemos o jejum e a esmola, essas duas atitudes de penitência,
a gente muitas vezes pensa ela voltada para nós mesmos, jejum pelos nossos pecados, esmola para reparar as ofensas que nós cometemos. Mas a Virgem Maria nas aparições e os santos ao longo do tempo e da história nos testemunharam diversas vezes e nos advertiram diversas vezes a respeito do caráter de reparação. Ou seja, que nós podemos realizar esses atos penitenciais não apenas por nós, mas oferecê-los em nome de nossos irmãos e irmãs. Quantas vezes, como pai de família, já ofereci um jejum, já realizei uma esmola como um ato de amor em nome da minha família? Não só em meu próprio nome, mas oferecendo pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha esposa, que às vezes vejo tão dispersos e distraídos para as coisas de Deus. Muitas vezes a gente se preocupa em ter as palavras rapidamente para corrigir e admoestar aquilo que não está bem, em nome, obviamente, daquela proximidade, ou melhor, em nome não, mas amparados naquela proximidade, naquele vínculo de afeto que é estreito pela vida cotidiana, mas esquecemos que podemos fazer a mesma coisa com as atitudes penitenciais, não apenas com a correção e a disciplina. Nós podemos fazer isso também com a oração e com a oferta penitencial em favor deles. Assim como o padre pode fazer em favor dos seus paroquianos, assim como um religioso, uma religiosa pode fazer em favor da sua comunidade religiosa, é sempre possível, em nome do meu irmão, oferecer por ele um ato de amor. Assim como nós pedimos na oração do Pai Nosso que o Senhor nos dê o pão de cada dia. E como nós pedimos que Ele perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que mostra que aquele vínculo da oferta cotidiana do pão e o vínculo do perdão não são exclusivos, mas são um dom que o Senhor oferece por todos nós. Não é sem razão que desde o início da oração nos referimos a Deus como nosso Pai. Ao falar desse modo, pedimos não apenas por nós, mas pedimos por todos aqueles que conosco são filhos. Pedimos por todos aqueles que participam dessa mesma filiação. E é dessa forma que nós somos chamados a viver na nossa comunhão cotidiana. Hoje a Igreja celebra 2 mártires ingleses que foram mortos pelo rei Henrique VIII, São Thomas More e São João Fisher. Cada um por uma razão diferente, ou melhor, por uma motivação diferente, mas ambos naquele mesmo ano de 1531, ano efervescente de tanta santidade na Igreja, anos muito difíceis para o pontificado, a gente não pode esquecer disso, mas anos profundamente marcados por santos em diversos lugares do mundo, uma efervescência de santidade tremenda na Igreja aconteceu no período do 1500, período em que o nosso país estava seguindo adiante com o conhecimento da fé cristã. Bom, exatamente ali naquele período, esses 2 homens foram levados à prova e acusados por razões diferentes e conduzidos à morte por amor a Cristo. O que eles têm em comum? Ambos permaneceram fiéis ao Senhor. A eles foi dada a possibilidade de serem fiéis a uma outra realidade, que lhes assegurasse uma melhor longevidade, vamos dizer assim. Porque não acusar publicamente o rei daria a eles a chance de talvez diplomaticamente tentar em um outro momento dissuadir o rei das questões que se apresentavam. Mas naquele momento, na vida de cada um, era fundamental
defender a verdade e permanecer nela, porque Cristo está na verdade. E eles então, um com grande bom humor, Thomas More, e o outro com um recolhimento de alma muito grande, defenderam a verdade e foram conduzidos, cada qual, à condenação por isso. Porque não disseram de um outro modo aquilo que precisava ser dito, mas disseram como diz o Evangelho. Apresentaram como o Senhor apresentou, não de outro jeito. Percebe? Em que isso se aproxima do Evangelho de hoje? Naquele tema que falamos bem no início. Jesus diz claramente no Evangelho que é preciso perdoar o nosso irmão, porque Deus nos perdoará conforme nós perdoamos. E ainda tem quem diga que existe normalidade em afirmar que perdoar não é possível, só Deus perdoa. Percebe? Vamos dizer de um outro jeito, que seja um jeito que nos dá mais direito, que nos dá mais consideração, que nos permite de termos um pouco mais de razão, um jeito que parece mais aceitável, menos comprometedor, um jeito que não vai tirar a dor de quem sofre, mas tampouco vai tirar também o dever de aumentar o vínculo de amor. Talvez se me tirasse esse dever de aumentar o vínculo de amor, a dor diminuísse ou conseguisse controlar um pouco mais. Mas já basta a dor da ofensa e eu ainda vou ter que ter comigo essa dor por uma culpa sobre uma responsabilidade que eu não levei adiante. Vamos aliviar um pouco e a gente tira essa segunda parte e deixa só a dor da ofensa e joga para frente a solução disso, dizendo que é Deus que vai resolver e vai arrumar no tempo e na história. Eles poderiam ter feito dessa forma, não é verdade? Mas não fizeram. A verdade é a verdade. A verdade ela pode ser dura, mas ela sempre leva à cura. Inicialmente, pode parecer que ela fere ainda mais, mas aquela ferida vai cicatrizar. Por isso, no Evangelho, o Senhor sempre fala com franqueza e diretamente. E hoje, se podemos tomar essa parte do Pai Nosso, eis aqui. O vínculo do amor, ele precisa crescer antes da ofensa. Os instrumentos já nos foram entregues. E é preciso que agora, com a penitência e a oração, a gente aumente o vínculo de amor entre nós, com a graça que nos foi disposta. Pois o mandato para isso já temos. A graça já temos, o Espírito nos foi entregue. Os exercícios nos foram ensinados, né? Que é o exercício da penitência e da oração. Agora é hora de praticar, de colocar-se nas mãos de Deus e de renovar o nosso compromisso de agir conforme Ele nos inspira na direção que Ele nos mostra. E peçamos a intercessão de São João Fischer, de São Thomas More e também de São Nicola de Nola, que possa nos conduzir com suas orações, intercedendo por nós, a fim de que a perseverança aconteça para a maior honra e glória do nome do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.